Salmo 1, eu vou ler todo o Salmo, mas eu quero focar apenas no versículo 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. A palavra de Deus tem uma importância vital, impressionante, indispensável para a nossa jornada de vida cristã. Olhe para mim. Assim como um jardineiro cuida com zelo do seu jardim, devemos cultivar também a nossa vida cristã, alimentando-a com a palavra de Deus, plantando as sementes da verdade em nossos corações e permitindo que as raízes cresçam. Sem raízes, a gente não resiste aos vendavais. Sem raízes, a vida cristã perece, murcha e morre. O salmista nos leva a entender que apenas a leitura superficial das Escrituras não é suficiente, mas a meditação profunda e constante da palavra de Deus. Seu convite é para que encontremos prazer e satisfação na lei do Senhor, na palavra de Deus, na palavra do Senhor, não apenas ocasionalmente, não apenas nos alimentar dela no momento que vimos para a igreja, não apenas nas porções aqui do momento do culto, mas profundamente e diariamente, de maneira contínua, de maneira decidida. Ao considerarmos então o verso 2, que eu fiz questão de ler 2 vezes, somos desafiados a refletir o nosso relacionamento com as Escrituras. Olhe para mim. Temos lido a Bíblia? Temos lido a palavra de Deus? Como vai a sua leitura das Escrituras? Estamos meditando nos seus ensinamentos, tanto nos momentos de dificuldades, quanto também nos momentos de alegria? É essa prática constante de meditação que desejamos para esse ano que vamos começar, buscando não apenas entender, mas viver plenamente aquilo que encontramos na palavra de Deus. Tiago disse um negócio interessante, olhe para mim: não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes. Só ouvir não resolve. O nosso prazer deve estar na palavra de Deus. O salmista disse que as pessoas bem-aventuradas, elas encontram o seu prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado aqui é feliz. Essa pessoa feliz, ela encontra prazer não em outra coisa, mas na palavra de Deus. Ou seja, a sua satisfação não está em meras palavras jogadas ao vento, mas na palavra que dura para sempre, na palavra que permanece. Quando aconselhava o seu filho Salomão,
falou da importância de guardar os mandamentos do Senhor. Olha o que ele disse em Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Escute isso aqui. A falta de tempo, geralmente, é a maior desculpa dada por aqueles que não leem a Bíblia. A Nezinda disse um negócio aqui hoje na escola dominical importante. Ela disse: olha, esse negócio de falta de tempo, isso não justifica. E é fato. Quem faz o nosso tempo somos nós mesmos. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo de número 3, que há tempo para todo propósito. Se não há tempo, logo entendemos então que é porque não há propósito. Porque se haver propósito, haverá tempo. Como podemos desenvolver o prazer de meditar nas Sagradas Escrituras em meio então a tantas distrações? E nesse mundo moderno e agitado que 24 horas do nosso dia parece não ser suficiente para resolvermos todas as nossas demandas. Como nos adaptar nisso? Encare a leitura da Bíblia como um encontro diário com o Criador. Você gosta de estar entre amigos? Você gosta de conversar com amigos? Você gosta de conversar com sua família? Encare a leitura da palavra de Deus como um encontro diário com Deus. Tenha em mente de que por meio da palavra você pode conhecer mais sobre Deus e sua vontade para a sua vida. Quais são os propósitos que você tem para a sua vida? Eu vou reduzir aqui. Quais os propósitos teus para o próximo ano que vai começar daqui a pouquinho? Quais as metas suas a serem alcançadas nesse próximo ano? Inclui ler a Bíblia? Inclui crescer na presença de Deus? Inclui conhecer mais ao Senhor? Você precisa disso. Se você tiver a expectativa de que Deus vai falar com você através da Bíblia, toda vez que você a ler, sua empolgação será a mesma de quando você e seus amigos se reúnem para bater um papo. Quando bons amigos se encontram, o papo vai fluindo, e quando você menos espera, quando você menos dá por conta, já se foram 2, 3, 4 horas, metade da noite. A palavra de Deus também é assim. Se você tiver essa expectativa de que ao ler a Bíblia você está em um encontro com o Senhor, você está em um encontro pessoal. Como colocar isso em prática? Como ter prazer na lei do Senhor? Encare como um encontro. Cultive isso. Faça disso a sua expectativa. Segunda coisa, envolva-se em estudos bíblicos. Participe atentamente nos momentos de ensino da palavra. Olhe para mim aqui, olha, estou ensinando a palavra agora. Participe disso. Isso vai te fazer crescer. Aqui na igreja nós temos a escola bíblica dominical 9 da manhã, todos os domingos. Participe disso. É um tempo de você enriquecer a sua compreensão. Isso vai gerar clareza e profundidade no seu entendimento bíblico, tornando a sua leitura pessoal mais agradável. Quando você for fazer a sua leitura pessoal lá na sua casa, você vai se lembrar daquilo que nós discutimos aqui na escola bíblica dominical e vai te facilitar a sua compreensão. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar sem entender. É comum ouvirmos alguém dizer que não entende o que lê. O estudo em grupo vai te ajudar a melhorar isso. Outra coisa, selecione o local aonde você está lendo. É importante. Escolha um lugar quieto para ler a Bíblia, longe das distrações.
no seu quarto pela manhã, ou quando for dormir, por exemplo. Jesus disse em Mateus 6:6: ao orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Tenha esse momento a sós. Ninguém leva um estranho para o quarto. Quarto fala de intimidade. Quarto fala de comunhão. Ninguém leva um estranho para dentro do seu quarto, porque lá é o lugar da sua intimidade. O que Jesus estava ensinando aqui para os discípulos é que o quarto, o lugar da oração, o lugar da meditação na palavra, é um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, onde você leva só alguém que de fato você ama. E nesse caso aqui, Jesus, onde você vai ter um momento em secreto com Ele. Esse ambiente, por exemplo, ele vai te possibilitar uma leitura bíblica tranquila e uma experiência prazerosa na presença de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, olhe para mim aqui. As respostas que você está procurando para esses dias na sua vida, as respostas que você procura para a sua vida nesse próximo ano, não estão nas agitações de uma vida corrida e longe da palavra de Deus, mas a resposta que você procura está na meditação diária e constante das Escrituras. Eu quero liberar aqui uma palavra que é uma verdade. Toda vez que você abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Senhor tem uma palavra para falar com você, e Ele vai te dar o direcionamento que você procura, meu filho. Você não vai ficar perdido, você não vai ficar por aí batendo cabeça. Quebrar a cabeça procurando respostas longe da palavra de Deus é perder tempo. John Piper disse que quando a palavra de Deus se torna a nossa paixão, a nossa coisa prazerosa, a alegria se torna a nossa herança. Ou seja, o que nós temos de resultado é a alegria. O nosso prazer precisa estar na palavra de Deus, meditar nela. Esse prazer, ele vem da prática contínua da meditação. Eu disse em instantes há pouco que esse prazer, ele não vem de uma leitura ocasional, esporádica. Isso vem de uma leitura diária, de meditação. A pessoa bem-aventurada é aquela que medita na palavra de Deus dia e noite. Sabe o que Paulo diz? Colossenses capítulo 3, versículo 16: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. Isso é meditação prazerosa. Cantando, meditando, recebendo, sendo cheio, com espírito de gratidão, com salmo, com sabedoria. Para quem não tem a leitura bíblica como uma das coisas a serem feitas diariamente, tornar isso um hábito pode ser difícil. Pode exigir de você esforço, um pouco a mais de disciplina, um pouco a mais de interesse, principalmente no começo. Como podemos acrescentar a meditação constante da palavra de Deus na nossa vida diária? Eu falei que a vida prazerosa vem da meditação, mas como fazer isso? Estabelecendo um tempo consistente. Já te disse que pode ser pela manhã ou quando você for deitar, mas para algumas pessoas esses momentos não são os momentos mais ideais, mas você vai escolher um outro momento. Reserve um momento específico a cada dia para a leitura e meditação. Isso deve fazer parte das suas tarefas do dia. Você faz o que durante o dia? Eu tenho uma vida muito trabalhosa. Outro dia alguém perguntou a Mical na rua aí: seu pai faz o quê? Ela disse: meu pai é pastor. Ele não trabalha não? Eu tenho vaga, viu? Vai me acompanhar pelo menos uma semaninha. Tem vaga. Quem tiver essa impressão aí, me acompanhar uma semana para ver como é que é.
Quais são as atividades que fazem parte da sua vida diária? Inclui nessas atividades um momento específico para você ler e meditar na palavra de Deus. Isso deve fazer parte das suas tarefas do dia. Vou repetir o texto que eu citei agora há pouco aqui, explanando um pouquinho mais. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se não há tempo, é porque não há propósito. O tempo surge quando há propósito. Tem gente que vai na praia 4, 5 vezes no ano. Eu queria ter essa disposição, não tem. E até esse gosto todo aí, porque eu não tenho também não. Tem gente que tem uma agenda corrida, mas aquilo que é prazeroso para ele, do seu interesse, não fica de fora. É um esporte, não estou pregando contra esporte não, pratique mesmo. É uma caminhada, faça isso mesmo. Eu estou até pagando um menino para correr para mim, para ver se dá um resultado, vamos ver. Sabe? Mas você precisa fazer parte da sua agenda diária, minutos de meditação, para você ler a Bíblia. Se não há tempo é porque não há propósito. A falta de tempo, na verdade, é a ausência de propósito. Utilize recursos práticos, como, por exemplo, tem uma Bíblia de fácil acesso, seja física ou digital. Se você tiver dificuldades para você entender, busque uma tradução mais fácil de você entender. Procure uma tradução com a linguagem mais fácil. Utilize aplicativos ou livros, e tem aos montes por aí de graça, que vão poder te guiar nessa meditação diária. De fato, não há desculpas para não fazer. Você tem versões, eu recomendo. A versão que a gente utiliza aqui na igreja para a gente ler é a Nova Almeida Atualizada, NAA. Mas essa versão para você ler na sua casa talvez não seja a versão mais ideal, talvez não seja a versão mais prática. Anote aí se você quiser. Eu recomendo para você a NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje. Eu recomendo para você a NVI, Nova Versão Internacional. Recomendo para você NVT, Nova Versão Transformadora. Recomendo também a NBV, Nova Bíblia Viva. Todas essas traduções aqui com linguagens simples e claras, para você ler e entender. As palavras são fáceis, são do nosso cotidiano, do dia a dia. Os recursos disponíveis atualmente são diversos, gente. Você tem aplicativo que você instala de graça no seu aparelho de smartphone, e vai te guiar diariamente para você ter uma vida devocional, de leitura bíblica. Esses recursos vão muito além. Quanto do seu tempo você gasta diariamente assistindo vídeos aleatórios na internet? Gente fazendo bobagem, gente contando piada. Não estou falando aqui nem de coisa imoral não. Tem vídeo engraçado aí que eu também vejo. Não estou aqui taxando aqui de radical, não. Não estou dizendo também que você não vai assistir isso. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente perde o nosso tempo com essas coisas, e com aquilo que é essencial não faz parte da nossa agenda. Você gasta lá não sei quantas horas assistindo TikTok. E olha que os videozinhos do TikTok é mais curtinho, né? Eu acho que é. Primeiro, isso aí eu não tenho instalado no meu aparelho não. É mais curtinho. Mas você fica lá horas. Dá uma olhadinha lá no seu Instagram. Tem uma ferramenta lá que mede o tempo diário que você gasta só no Instagram. Aí você tem mais o quê? Facebook? Trends? É Trends mesmo? Acho que é. Que troço lá agora que saiu para concorrer com o Twitter, que agora é X. Aí vai o Zap, Telegram. Ixi, mas vai só esticando o negócio. Quanto tempo você gasta?
As desculpas não colam. Tempo você tem, o que falta é propósito. Para que a palavra de Deus faça parte da sua rotina diária, você deve ler porções durante seu tempo de oração. Você pode ouvir áudios bíblicos enquanto realiza tarefas domésticas. Enquanto você faz sua caminhada, põe um fone no ouvido, meu filho. Eu tenho um amigo que é motorista. Ele ouviu a Bíblia toda viajando. Entrava no carro e botava o áudio da Bíblia falada. Ele ouviu a Bíblia toda falando na sua orelha, nos momentos de viagem. Os recursos são demais. Escolha versículos-chave e memorize-os. Ter a palavra de Deus armazenada na sua mente facilita a reflexão constante ao longo do dia. Charles Stanley disse que a meditação da palavra não é apenas um hábito, mas um estilo de vida que nos mantém conectados ao coração de Deus. Terceira e última coisa: se você meditar na palavra, isso vai produzir frutos. Ei, psiu. É provável que tenha alguém aqui me ouvindo isso agora. E é uma palavra de despertamento para a sua vida, que está chegando nos instantes finais do ano de 2023. E que você tentou resolver isso de outras maneiras e não conseguiu. Está chegando ao final desse ano, compreendendo que há um vazio espiritual grande na sua alma. Você é crente, está caminhando, servindo ao Senhor, está na igreja, mas você está sentindo que falta alguma coisa. Está te faltando crescer raízes. Está te faltando crescer na graça e no conhecimento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Agora tem uma coisa que faz o povo de Deus ser derrotado. As portas do inferno não. Embora de vez em quando acontece de manifestar algum espírito maligno, alguns correm, mas a gente não precisa temer as forças do inferno. Quem é o dono da igreja é Jesus. E ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Os demônios não prevalecem contra a igreja. Vou te dizer uma coisa aqui. A pessoa que, eu não tenho essa balança para medir, a pessoa mais fraca espiritualmente que está aqui, posicionada na presença de Deus, ela é capaz de fazer, espiritualmente falando, todos os demônios recuarem. Então ninguém precisa ficar com medo de demônio, ninguém precisa ficar com medo de Satanás. Mas tem uma coisa que faz o povo de Deus ser destruído. Oséias disse que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento faz a pessoa ser massa de manobra. A falta de conhecimento faz a pessoa abrir mão de coisas que ela tem direito. A falta de conhecimento faz as pessoas abrirem mão daquilo que elas deveriam seguir, de princípios que não deveriam ser rejeitados e abandonados. E não há outra maneira de você crescer nessa graça e nesse conhecimento e vencer isso do que estudando a palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. No mesmo salmo, o salmista declarou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra de Deus que vai te direcionar. Que frutos você vai produzir com uma vida de meditação na palavra? O salmista nos revela os resultados dessa vida fundamentada na palavra de Deus. Versículo 3 do salmo que nós lemos, salmo 1. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e
tudo o que ele faz será bem sucedido. Quer ser assim? Nós estamos passando uma escassez de chuva. Esses dias melhorou um pouquinho, né? Mas passamos uma longa estiagem. Nenhuma árvore às margens de um riacho sofreu com a escassez de chuva, porque as suas raízes estavam sendo alimentadas. No tempo da dificuldade, no tempo da escassez, quem estiver alimentado com a palavra de Deus vai resistir os desertos da vida. Se alimente da palavra de Deus. Isso vai fazer você produzir frutos nas palavras de Jesus. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quando introduziu o evangelho que leva o seu nome, João disse que Jesus é o verbo encarnado, é a palavra que se tornou carne. E aí o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte: olha, à medida que vocês estiverem em mim, eu sou a palavra. Se estivermos ligados nele, a produção de frutos é inevitável. Que frutos produzimos quando temos uma vida de meditação na palavra? Primeiro, mudança de caráter. É impossível, eu disse, alguém viver uma vida constante de meditação na palavra e o seu caráter não ser transformado. Deus é quem muda através da sua palavra o nosso caráter, produzindo em nós amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A vida de meditação na palavra de Deus produz em nós uma mudança radical de vida, irmãos. Ninguém que tem uma vida de meditação na palavra de Deus permanece como antes. Todavia, a sua vida é radicalmente transformada. Vez ou outra eu ouço: fulano de tal foi para a igreja. Como que fulano de tal está diferente? Não estou menosprezando aqui a igreja é importante, a placa que está lá fora é importante, mas a igreja sem a palavra não é nada. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja não está acima da palavra, é a palavra de Deus que está acima da igreja. É a palavra quem norteia o que a igreja deve fazer, o caminho que a igreja deve percorrer. Mas é comum a gente ouvir: fulano foi para a igreja e ele está tão mudado. Isso é porque não é o poder da igreja, mas é o poder dele que está na igreja. É o poder da palavra que está sendo ministrada através da igreja. E a palavra começa a penetrar no coração dessa pessoa. A Bíblia diz que a separação entre a alma e o espírito é algo tão difícil de ser feito que apenas a palavra de Deus é capaz de penetrar e fazer uma divisão do que é o cada qual, alma e espírito. A palavra de Deus muda a vida do homem, ela transforma o seu caráter. Olha o que Paulo disse: se alguém está em Cristo, que é a palavra encarnada, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que fizeram todas novas. Na presença de Deus, na igreja, é lugar, irmãos, de gente mesmo que já foi problemática, que já teve uma série de defeitos, que já aprontou por aí. Mas quando essas pessoas vêm para Jesus e têm um encontro real com a palavra de Deus, a sua vida é transformada. Aquilo que passou fica no passado e essa pessoa agora tem uma nova experiência, uma nova vida. E o mesmo Paulo diz que não há mais condenação para essa pessoa. O peso de condenação que estava sobre os ombros dessa pessoa é retirado pelo poder da palavra. E a pessoa está livre, transformada, cheia de Deus.
Primeiro fruto que a palavra gera, a meditação da palavra gera mudança de caráter. Segundo fruto, orientação para as decisões. Se todas as vezes que formos tomar decisões importantes na nossa vida, nós consultássemos a palavra, nós evitaríamos a maioria dos problemas e das decepções que nós temos. Sabe, irmãos? Sabe? O mundo avança em tecnologia, um negócio assustador. Estamos vivendo agora aí, a era da inteligência artificial, que é um avanço assim, um descobrimento grandiosíssimo. Descobrimentos científicos na área da medicina, na área da tecnologia. Eu estou assistindo esses dias um documentário de alguns episódios, nem sei quantos episódios são, sobre um aeroporto na Alemanha. Gente, que negócio maluco, trem de doido. Aquilo que a gente nem pensa, que você vê o negócio funcionando assim, você nem sabe o que tem. A tecnologia é um negócio assim assustador. Todavia, crescemos em conhecimento tecnológico, crescemos em descobertas científicas, mas as necessidades mais básicas da alma humana permanecem as mesmas. Portanto, as respostas para essas necessidades não estão nas descobertas tecnológicas. As respostas para essas necessidades básicas da alma humana não estão nos avanços tecnológicos e nem nas descobertas científicas. As respostas para o anseio da nossa alma estão na bendita palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que medita nela de dia e de noite. A palavra de Deus, ela serve como uma bússola moral que nos orienta, que nos ajuda nas decisões diárias, nos desafios complexos. Todos os dias nós precisamos tomar decisões difíceis, decisões importantes na nossa vida, decisões que vão impactar a nossa vida positiva ou negativamente. A Bíblia tem as respostas para os anseios e necessidades físicas, morais e espirituais. A meditação na palavra de Deus vai te orientar a tomar essas decisões. Terceiro e último fruto produzido pela vida de meditação na palavra de Deus: impacto nas suas relações. A meditação na palavra de Deus fornece para nós diretrizes nos nossos relacionamentos. E com isso os nossos relacionamentos saudáveis são fortalecidos. Nós somos capacitados a amar as pessoas. Vou dizer uma coisa para você, olhe para mim. A base do evangelho é o amor. Não é possível viver o amor nos moldes de Deus se estivermos em desacordo com aquilo que as Escrituras nos dizem. Por causa do amor, Jesus nos perdoou. Ele deu a sua vida. O nosso relacionamento que estava quebrado com Deus agora foi restaurado. Havia uma ponte, um muro de separação, um abismo. Paulo chamou isso de abismo. Havia um abismo. Mas agora Jesus, quando Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, oh aleluia, Ele mudou o status do nosso relacionamento. E nós descobrimos isso aonde, gente? Na palavra de Deus. Nós descobrimos na palavra de Deus o que é amar, amar nos moldes de Jesus. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, que o sentimento de vocês sejam o mesmo do sentimento de Cristo. Que Ele não teve por glória própria o ser igual a Deus, mas antes Ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz, que era a morte mais humilhante da época. Só os piores criminosos eram condenados à crucificação. Como nós descobrimos a amar as pessoas?
Pela palavra de Deus nós descobrimos que o amor que somos chamados a amar é nos moldes de Jesus. Então a palavra de Deus muda o nosso relacionamento. Eu um dia estava dando uma escola na igreja, era uma espécie de um seminário, falando do fruto do Espírito. Um irmão me interrompeu e disse assim: pastor, eu não sou obrigado a amar quem não é da minha comunidade de fé, né? Eu sou obrigado a amar só quem está aqui comigo, não é verdade? Eu perguntei para ele: você já nasceu nessa comunidade de fé? Pois é. E se Deus tivesse olhado para você desse jeito? Não, é porque lá do lado da minha casa tem um vizinho que é muito chato. Eu falei para ele: talvez você seja mais chato que ele. Então ame, meu filho. Amar nos moldes de Jesus, e quem cria a estrutura em nós para isso é a palavra de Deus. Rick Warren disse que quando vivemos a palavra de Deus em nossas vidas, estas vidas se tornam testemunho vivo da sua fidelidade. John Piper disse que não é o quanto lemos, mas é o quanto meditamos na palavra de Deus, porque ela transforma a nossa vida. Talvez o maior evangelista do século passado, chamado Billy Graham, disse que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Essa é a palavra de Deus poderosa, palavra que muda, palavra que transforma, que gera em nós uma nova expectativa. Eu te convido em nome de Jesus, nesse próximo ano, a ler a palavra de Deus com mais intensidade. Nesse próximo ano, o nosso tema do ano vai ser o ano da palavra. 2024, o ano da palavra. Muda para nós aí, Diogo. Preste atenção nisso. Eu vou encaminhar para o pessoal aqui da igreja um cronograma para nós lermos a Bíblia. Olhe para mim, preste atenção aqui no seu pastor. Até alguém me chamar de chato, e dependendo do tom de voz, eu não vou parar. Se for um tom apelativo, aí eu paro. Mas se for assim, sem ser apelativo, eu vou continuar. Nós vamos estabelecer aqui na igreja um cronograma de leitura da Bíblia. Eu vou mandar isso para vocês amanhã ou depois, para nós lermos a Bíblia. E durante a semana eu vou pegar o telefone e vou ligar para alguns, para saber se a sua leitura está em dia. Eu pretendo fazer isso durante o ano. Para o pessoal que não é aqui da igreja e que quer fazer esse propósito aqui de ler a Bíblia, você pode entrar na internet e digitar lá, ó, plano de leitura anual da Bíblia, ou como ler a Bíblia toda no ano. Você vai pegar lá, vai ter uma planilha para você, quais os livros, capítulos e quantos capítulos por dia você precisa ler para que termine o ano e você tenha lido a Bíblia toda. Vou te dar aqui uma palavra motivacional. Eu não sou melhor do que ninguém, mas algum tempo atrás eu percebi em um ano que assim, os últimos anos têm sido assim um pouquinho corrido. Eu não sei o que está acontecendo. E aí, eu percebendo isso, eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda com 30 dias. E eu li 1h30 de leitura por dia. Você consegue ler a Bíblia toda. Quanto tempo você fica no Zap por dia? Pois é. Assistindo Chaves, Chiquitita. Ah, não tem mais não sei. Na minha época tinha. Você vai estabelecer um plano de leitura para você ler. Estudar a palavra de Deus. Nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Precisamos estabelecer uma nova diretriz para a nossa vida, amadurecer, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja embasada na palavra de Deus, ela não é enganada. Você vai trazer para a igreja os cultos, traga, compra uma agenda, meu filho, um caderninho.
Traga a Bíblia, você não vai ficar desenhando aí não, porque o negócio fica ruim do seu lado. Anote as referências bíblicas que são citadas aqui, para você ler durante o ano. Fique de pé comigo, por favor. Que possamos experimentar uma transformação genuína em nossa jornada de fé. Meditar constantemente na lei do Senhor é como plantar raízes da nossa vida espiritual em correntes de águas vivas da graça de Deus. Assim como a árvore que ao longo das estações mantém suas folhas viçosas e os seus frutos abundantes, nós somos chamados a frutificar na presença de Deus. Os vendavais da vida ou a escassez da chuva não vão fazer você sofrer. Uma figura de linguagem aqui. Que possamos tomar a decisão de carregar conosco não apenas o conhecimento, mas carregar a prática daquilo que aprendemos nas Escrituras. Que a palavra de Deus seja a luz que ilumina nosso caminho, seja o consolo nos tempos difíceis e a força que sustenta a nossa vida de pé em todas as estações. Quantos amam a palavra de Deus? Aleluia. Um dia Jesus apertou um pouquinho mais o discurso. O discurso ficou duro demais. As pessoas começaram a ir embora. Continua no fundo. As pessoas começaram a fugir. Sabe o que Jesus fez? Eu falei disso aqui outro dia. Irmão Geraldo. Eu vou te confessar que se fosse eu começava a ir atrás, como eu já fui. O que é, meu filho? Vem cá. Não, pelo amor de Deus, não me abandona não. Desiste de mim não. É? As pessoas começaram a ir embora. O discurso de Jesus estava duro. Jesus olhou para os discípulos quando ficaram só eles e perguntou para eles assim: vocês também não querem ir embora não? Sabe o que Pedro respondeu? Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Aleluia, 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 aleluia. A palavra do homem não dura muito tempo. Muitos firmam acordos, fazem promessas, fazem juramentos, mas depois quebram. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. Oh, aleluia, aleluia. Jesus disse: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês sabem que nela contém palavra de vida eterna. Ame a palavra, ame a palavra, ame a palavra. Abra a mão da palavra. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Ao profeta Jeremias, o Senhor disse: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir.